Olá a todos, hoje eu tô um pouco rouco, né? Eu peguei uma gripe, né? A gripe tá, né, meio frio por aqui. E hoje eu queria falar para vocês sobre uma parte do meu livro, né? Já peço desculpa desde já pela voz. E lembrando que o meu livro A Revolução Ateísta, né? Que é o segundo livro que eu imprimi, tem uma terceira impressão que eu fiz também a caminho. A terceira impressão que tá para chegar seria a Bíblia, um livro científico, né? Eu tô meio escolhendo alguns livros meus, tô imprimindo para mim ter a experiência do leitor, né? Ver o que eu posso melhorar e também fazer correções, né? Eu queria lembrar, talvez, não sei se foi necessário, mas eu sempre escrevo nos meus livros, mas esse que eu acho que eu acabei esquecendo, mas tá novo, o novo volume vai ter essa nota. Eu geralmente não penso nos meus livros como sendo algo perfeito, entendeu? Eu tenho essa estratégia de não ficar esperando o livro ficar perfeito para ser lançado, sabe? Eu tenho vários livros que eu escrevi há muito tempo atrás, quando eu estava ainda na faculdade, um pouco antes da faculdade, nenhum desses livros foram lançados, né? Porque esses livros, especificamente, eu tinha uma mentalidade de perfeição, sabe? Eu queria que os livros fossem perfeitos, português e tudo mais, sabe? Esses livros que eu estou lançando são livros que eu estou lançando com mentalidade diferente, sabe? Uma mentalidade que eu chamo de mentalidade startup, né? O que é uma startup? Tem a ver com o meu pós-doutoramento, né? Startup tem a ver com produtos que, diferente dos produtos tradicionais, né? Tradicionalmente, os produtos eram lançados quando estavam perfeitos, né? Surgiu as startups, né, que passaram a lançar produtos que não necessariamente estavam perfeitos, né? Muitas vezes eu já vi histórias de sites, né, de startups que foram lançados sem qualquer implementação, né? Era só uma capa mesmo, né? Tipo uma capa, um livro que você lança primeiro a capa do livro e depois você lança o conteúdo, né? Teve Teve um curso também que eu lancei, que foi basicamente no mesmo sentido. Eu lancei a base do curso, né, com uns poucos de aulas, algumas aulas, e eu avisei o pessoal que era um curso dinâmico, né. O curso teve as melhores avaliações, né, que eu recebi. Então, esses livros que eu lanço, eles seguem as mesmas estratégias, né. Eu escrevo o livro, né, faço o meu melhor, né, para corrigir erro de português, erro de impressão, erro de digitação, mas eu não fico obcecado com isso, né, eu geralmente faço uma, 2, 3, 4 revisões, 5 revisões, né. Depois de um certo ponto eu paro de fazer essas revisões, mas por quê? Como o livro está na Amazon, os livros são eletrônicos, os livros são lançados, né, podem ser lançados, são lançados quando você manda imprimir o livro desse jeito aqui, ó, você imprime uma cópia do livro atual, né, ou seja, se você imprimir o livro de novo no futuro, haverá modificações, né. Eu tento não modificar muito, para não ficar uma coisa meio que, por exemplo, o livro sobre desinformação, que vai ser lançado agora, eu fiz muitas modificações, então ele vai ser lançado como segunda edição. Mas quando as modificações são pontuais, são pequenas, são correções de português, o que antigamente, os livros antigos, eles vinham com uma coisa chamada errata, né. Errata era quando o autor cometeu erro de português, ou erro de digitação, ou até mesmo erro conceitual, e se lançava geralmente em sites, né. Tinha um site chamado Erratas, né, que muitas vezes os sites lançavam essas erratas, né. Hoje, com os livros eletrônicos, você pode fazer isso diretamente no livro eletrônico, né, e todos em geral, né, a Amazon, o Kindle tem uma coisa meio, o Kindle fala que distribui as correções para todos os os, eh, os eleitores, mas o eleitor tem que ativar isso, né, mas parece que nem sempre isso é passado para frente, né, porque eu tive a experiência de comprar um livro meu, digital, fazer as correções e não receber. Mas o Google Books ele passa, né, o Google Books ele atualiza todas a sua base, né. Mas de qualquer forma a pessoa que passa a comprar no futuro, já compra a versão tanto digital quanto impressa. A impressa é aquela coisa, né, se você comprou uma cópia que vem com erros, né, você acaba passando. Eh, Estou dizendo isso porque vocês como leitor são convidados, né, eu não tenho problema, assim, vocês, corrigirem, falar: "Ah, tem um erro aqui", eu até coloquei na nova impressão, né, vai vir uma nota logo no início com um link, né, para um Google Doc, né, que vocês podem fazer correção. Vocês podem fazer a correção, por exemplo, assim, ó, como tá aqui, por exemplo, que eu tô vendo aqui, ó, acho que tem um erro aqui, ó, corte no fundo, tá vendo? Mostram, né, tá vendo? Tem um erro aqui, ó, tá vendo? Aí eu já corrigi, já tá corrigido. Mas vocês podem fazer assim, ó, marcar e mandar uma foto para mim, né, pode mandar pelo e-mail, né, eu sempre, tá vendo? Eu sempre deixo o e-mail aqui, tá vendo?
Ou pode mandar pelo WhatsApp, talvez eu vou colocar o WhatsApp também no futuro, né? Eu vou colocar o WhatsApp aqui no futuro, vocês podem fazer isso, eu não tenho problema com isso, né? Esses erros, fazer revisão profissional, né? Adiciona custo ao livro, né? Eu não posso pagar um revisor profissional, e são mais de quase 200 páginas, né? É caríssima a revisão profissional, se no final eu não repassar o custo para vocês, né? Ou como alternativa, eu vou ficar com um livro que vai ficar meses ou até anos sendo revisado, né? A ideia vai se perder, o impacto da ideia vai se perder. Eu prefiro lançar. Como eu falei, eu tenho vários livros que eu escrevi ainda quando eu era tipo 16 anos, 18 anos, e nenhum deles foram lançados, né? Porque eles tinham uma mentalidade por trás que nem hoje eu consigo lançar, porque eu já perdi o fio da meada, né? Eu não lembro mais o que eu estava pensando na época, né? Que cada livro tem um estado mental seu, né? Cada livro que você lança tem um estado mental, né, da que você lançou naquele momento. E muitas vezes, recentemente eu estava lendo o livro Admirável Chip Novo, né? O Admirável Chip Novo, estou lendo aos poucos, é um livro que é um clássico, né? Ele fala meio que de uma sociedade, meio que, estou lendo aos poucos, né? Eu sempre leio aos poucos. Fala de uma sociedade meio que idealista, né? Aí eles começam com clonagem, é um livro que é um clássico, né? Admirável Chip Novo. E logo no prefácio do livro, né, da nova edição, o autor fala isso, né, de que ele tentou não alterar o livro quando ele fez revisões. Aí ele comenta que ele tinha uma mentalidade na época, ele discorda da mentalidade, né, que ele tinha na época, mas ele manteve a mentalidade. É a mesma coisa, se eu pegar um livro meu que eu escrevi quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma mentalidade diferente de hoje. Não é necessariamente que tudo que eu pensava estava errado, é porque é um estado espiritual que depende do momento que você escreve. Então, esses novos livros que estão sendo lançados agora são livros que foram escritos para ser lançados. Eles não foram escritos para ficar arquivado. Então eu lanço assim mesmo, com erros de português, com erro de concordância. Infelizmente, tá vendo aqui, ó, esse primeiro volume, não, aqui não tem nada aqui não. Tá vendo? Eu vou marcando com lápis, né? Vocês podem fazer o mesmo, marca com lápis aqui, tá vendo? Não, esse aqui acho que não tem erro nenhum, não. Acho que foi só uma coisa mesmo, né? E aqui eu vou marcando, tá vendo? Vocês podem fazer o mesmo, né? Isso aqui foi uma passagem que eu vou falar com vocês depois, né? Hoje eu vou comentar com vocês uma passagem só que eu marquei, né? Eu tenho duas marcas aqui, tem as marcas de erro, né? E tem as marcas de passagem. Lembrando que todas as passagens que eu marquei aqui, tá vendo? Elas estão disponíveis no Goodreads, né? Goodreads é um site que você pode colocar a citação dos livros, né? Você coloca, só você digitar a citação, né? Você pode usar uma inteligência artificial, você tira uma foto, a inteligência artificial escreve para você, né? Não precisa digitar manualmente. E se você tiver no livro eletrônico, né? No Kindle, depois eu vou mostrar pra vocês, eu ensinar para vocês como que vocês fazem. Vocês fazem uma marca em cima do, da passagem, e o próprio Kindle, né? O próprio Kindle já vai colocar para vocês a citação direta, né? O Kindle, ele pega para vocês a citação e já coloca o nome do livro, né? O Kindle ele já é um livro digital, né? Ele já faz para você todo o processo de citação, né? Ele pega para você a parte, já cita para você o livro. Já tem como você mandar por e-mail no Kindle também, né? No Kindle, quando você marca uma passagem, vai aparecer uma opção compartilhar, né? Esse compartilhar você pode mandar por e-mail, né? Tem como você mandar para o meu e-mail, por exemplo, se vocês quiserem. O e-mail tá logo no início aqui, ó. Se quiser discutir comigo alguma coisa, né? Lendo no Kindle, né? Aí vocês meio que faz o comentário, né? Aqui é um comentário que eu fiz. Eu joguei esse comentário no Goodreads, né? O Goodreads é um site que o meu livro está disponível. Todos os livros da Amazon estão disponíveis no Goodreads. E quando você faz a passagem, você escreve meu nome na parte de baixo, né? Mas lembrando que o Kindle já faz isso para você. E vai aparecer as opções de livros, né? Você escolhe o livro de onde vem a citação, que no caso esse aqui é a Revolução Ateísta, né? A Última Minoria Silenciada. E pronto. E aquilo fica disponível para todos, para discussão. Tem como criar discussões no site, né? Goodreads. Mas hoje eu queria falar para vocês, né? Para a gente não perder, né? Hoje eu queria falar para vocês sobre... sobre essa argumentação que é muito repetitiva, né, em torno do ateísmo, né. Eu já assisti vários debates, né, antes de publicar esses livros, eu fiquei, acho que mais de 2 anos vendo debates, né, e os debates, realmente, é do Chris Furritt, por exemplo, né, eu gosto muito do Chris Furritt, chega um ponto que fica cansativo, não porque o Chris Furritt é cansativo, né, é porque é cansativo os cristãos, né, os apologéticos cristãos, né, eles, mesmo pessoas extremamente intelectuais, como o John Lennox, por exemplo, né, eles insistem com as mesmas argumentações, né, é um processo que chega a ser cansativo, né, os cristãos, e mesmo quando os cristãos se tornam intelectuais, né, são intelectuais, na verdade, como o John Lennox, né,
que é um matemático da Oxford, ou seja, não é qualquer pessoa, é um intelectual, né, intelectual, pelo menos na área da matemática, do mais alto escalão. Mas quando ele passa a defender o cristianismo, ele se torna uma pessoa não diferente de um pastor, né, com ensino médio, né. E essa argumentação aqui, ó, que eu comento logo que eu coloquei, eu marquei aqui também, isso aqui não é erro, isso aqui é marcação, né. Não, vai ter um erro aqui, ó, foi feito com não, esse aqui não é erro não, esse aqui na verdade é mais uma eu decidi reescrever, né, acho que feito com ou feito por, né, dá no mesmo, na verdade não é um erro, né. Porque existem alguns tipos de erro, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o objetivo, mas tem um erro de português, né, que é erro mesmo, né, é erro, não tem como você falar, arrumar desculpa, mas tem algumas coisas que é estilo de escrita, né, não são erros, né. Eu recebi o retorno de uma leitora, que eu agradeço muito ela por ter feito várias correções no texto, né, isso vai aparecer vai aparecer nas novas edições, e alguns erros que ela indicou, né, são erros mesmo, né, eu peço desculpas por esses erros, mas é que eu já corrigi. Outros erros que ela indicou não são erros, né, são estilos de escrita, né. Se você observar aqui no meu texto, eu uso muitas vírgulas, né, eu gosto de usar vírgulas, né, porque eu acho que a vírgula me ajuda a dar eu gosto de escrever o mais próximo possível de como você pensa, né, como se fosse uma espécie de pensamento. José Saramago, né, que é um Nobel de literatura, ele abusou muito das vírgulas, né, porque era o estilo dele, né. Inclusive, você pode classificar como erros de português, né, tecnicamente é erros de português, mas José Saramago usava muita vírgula. Eu já tento ficar equilibrado, né, eu tento não violar demais as regras de português, mas também eu violo às vezes, né, propositalmente, algumas vezes não, especialmente com as vírgulas, para gerar um fluxo, né, eu tento, na verdade eu estou experimentando com a escrita, sempre experimentei com a escrita. Escrita para mim é como escrever um quadro, né, eu vou experimentando. Então às vezes alguns erros de vírgula são propositais, algumas vezes não. Por isso quando ela me mandou várias correções, eu agradeço muito a ela por ter mandado essas correções, eu analisei cada uma, né, uma por uma, porque algumas eram erros mesmo, né. Por exemplo, você não pode separar o sujeito do predicado, né. Isso é uma regra básica de português. Então nesse caso, esse erro eu não quero cometer, né. A não ser que eu acho extremamente necessário, né. Mas alguns casos, né, que eu uso vírgula, não são erros, né, eu confirmei com inteligência artificial, né, que me ajuda muito a escrever, para fazer alguma pesquisa na internet. Eu lembro do ensino médio, lembro do ensino médio que eu discutia muito com o professor de português. Então alguns erros não são erros, né, são escolhas, de literária aí. Mas vocês mandem para mim, eu vou então mas aqui tem essa argumentação repetitiva, né. Então eu vou ler para vocês, ó. Existem inúmeras tentativas de colocar na conta dos ateus guerras e mais, né. Uma das argumentações mais comum, né, nesses debates entre ateus e apologéticos é colocar na conta dos ateus as guerras, né. É muito comum esse truque, né, de tentar, como se diz, jogar na conta dos ateus as guerras, né, para dizer que o ateísmo é tão perigoso para a sociedade quanto a religião, né. A argumentação é essa: "Ah, mas a religião matou muitas pessoas, mas o ateísmo também", né. Aí eles criam essas guerras, né. Uma delas é que a gente pode pensar é o caso da bomba de Hiroshima, né. A bomba de Hiroshima foi produzida pelos Estados Unidos e jogada no Japão, né. Talvez seja um dos maiores horrores da humanidade, né. Então, ou seja, como exemplo, nos Estados Unidos, cargos públicos, né, ou menos ainda, de confiança, ou seja, os ateus não poderiam, ou seja, os ateus não poderiam fazer parte desses cargos. Quer dizer que todas as guerras norte-americanas, né, os estadunidenses, né, incluindo a bomba de Hiroshima, foi feita com governos cristãos, né. Eles dizem: "Ah, mas eles não eram cristãos de verdade", né, mas eles eram cristãos o suficiente para ser eleito, né, porque se pessoas que não acreditavam em Deus não podiam assumir cargos públicos e assumir cargo de confiança, é óbvio você concluir que as pessoas eram cristãs o suficiente, né. Ah, mas que inclusive nesse livro eu abordo isso, isso é chamado a falácia de nenhum escocês verdadeiro, né. A falácia de nenhum escocês verdadeiro, que é um truque cristão muito usado, né, ele tenta dizer: "Ah, mas eles não são cristãos de verdade", né? Ou eles não eram cristãos de verdade, né. Isso é para se livrarem dos horrores cometidos tanto hoje, os abusos pela igreja, como Donald Trump, né, tecnicamente ele é cristão, ele foi criado em família cristã, acho que é igreja, fugiu o nome agora, mas Trump foi criado em uma igreja,
evangélica, protestante, mas foi criado em uma igreja, né? Ele tem todo um ambiente de igreja. O vice dele, né, é de igreja católica, né? Então assim, mas eles não são cristãos de verdade. Então essa argumentação que tentar dizer que o único país que usou bomba nuclear é um país cristão. Nenhum país até hoje usou bomba nuclear. É um país cristão, que foram os Estados Unidos. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, acho que foi uma das maiores covardias já cometidas pela história, né? Porque os japoneses já estavam derrotados, né? Eu já vi cristãos online tentando defender, mas os japoneses precisavam, senão eles iriam continuar a guerra, coisa e tal. Mas os historiadores concordam, né? Muitos historiadores sérios concordam, que o Japão já estava derrotado, né? Que os Estados Unidos queriam mandar uma mensagem para o mundo. Então, para poder mandar uma mensagem para o mundo, eles cometeram uma das maiores atrocidades de todos os tempos. Era um país que, como eu disse, na época a bomba de Hiroshima, né, o projeto Manhattan, né, Albert Einstein nem pôde participar do projeto. Albert Einstein era sem religião, ele não tinha religião, ele não era uma pessoa de fé, né. Quando essa bomba foi construída, os Estados Unidos era um país totalmente cristão. Albert Einstein, por exemplo, ele chegou a ser ameaçado, a ser expulso dos Estados Unidos para o grupo cristãos, né? Porque diziam que ele negava o Deus pessoal do cristianismo, né? Ele chegou a chamar de infantil, né, a ideia do Deus bíblico, né? E que ele no livro do Rich Dawkins, né? Que é o Deus é um delírio, né? Deus é um delírio, Rich Dawkins chega a comentar em várias passagens, né, das falas dos cristãos na época, né, queriam expulsar o Albert Einstein, porque Albert Einstein não acreditava no Deus cristão, né? Então, se dependesse dos cristãos norte-americanos, né, dos estadunidense, eu estou tentando melhorar a palavra estadunidense, porque eu não quero usar a palavra americana e norte-americana, né? Americana é questão de escrita mesmo, né? Estadunidense, né? Então, o estadunidense, eles tinham essa identidade cristã forte, né? Então, quando Albert Einstein... Então, qualquer tentativa de dizer que a bomba de Hiroshima, guerras... Aí, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, que não é o objetivo aqui, mas toda guerra pesada que você vê hoje e no passado, os Estados Unidos estão voltando de novo a ter um teor bélico, né? Um teor armamentista com Donald Trump, que é um governo cristão, um governo evangélico, né? O George Bush, né, que eu falo muito no livro aqui, logo na introdução eu falo muito de George Bush, porque ele tá até aqui, ó, o George Bush aqui, né, tá aqui, ó, George Bush aqui, ó. Durante um comício, Bush se referiu a O'Hare, né, Madalyn O'Hare, como alguém não patriota, não amava o seu país, né, ou seja, Madalyn O'Hare era ateísta, né, uma das famosas, né? Aqui é um erro, tá vendo? Aqui eu já corrigi já. E aqui foi o nascimento eu acho que aqui é o nascimento do nacionalismo cristão, né? Nacionalismo cristão, que no Brasil é representado pelo bolsonarismo, o nacionalismo cristão meio que ainda não existia, né? Mas aqui a gente já via Bush, né, usando uma ateísta, né, que é a Madalyn O'Hare, para fazer uma associação entre a identidade nacional, né, ou seja, pertencimento a um país, e o cristianismo, né, que é hoje, né, hoje você tem basicamente a tentativa, o nacionalismo cristão nos Estados Unidos é uma tentativa, e isso aparece nos podcasts norte-americano, como Free From Religion, eles fazem muitos episódios sobre isso, é uma tentativa de associar a identidade norte-americana dos estadunidenses ao cristianismo, né? Ou seja, ser americano, ser norte-americano, ser estadunidense é mesmo que ser cristão. No Brasil está a mesma coisa, né? Você vê aqui onde eu moro mesmo, tem igrejas evangélicas, eles sempre fazem culto, né, com aquele tipo de a tríade, né? Em geral, aqui não chega a ser a tríade, né? Chega a ser a dupla, né? Quando eles fazem aqueles comícios, né, evangélicos públicos, esses vão ter a bandeira de Israel e vão ter a bandeira do Brasil, né, que é o típico do nacionalismo cristão. Em alguns casos, eles têm três bandeiras, né, que é a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil, né, que é uma tríade, né, ou a dupla, né, que é a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel, né, que é a submissão do país ao cristianismo, né, o cristianismo evangélico pentecostal e neopentecostal. Então, basicamente é isso, pessoal. Por hoje é só, né, esses vídeos eu tenho a intenção de ser curto, né, esse foi bem mais longo, porque eu falei para vocês um pouco sobre a minha sugestão de vocês mandarem correções de português, né? Ou mesmo, não precisa ser necessariamente correção de português, pode ser também sugestões, né, de alguma parte que não ficou muito clara, alguma coisa que não expliquei muito bem, né, alguma coisa que vocês acham que não ficou muito bem explicada, algumas coisas que eu poderia talvez explicar melhor, né. Então eu queria sugerir para vocês, né, lembrando que a revolução ateísta
Ele está disponível na Amazon, né? Está disponível na Amazon. Ela está disponível em formato impresso, formato Kindle, formato Google Books, né? Que é um audiolivro, né? E eu acho que é basicamente isso. Um abração a todos.